Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do Fiagro KNCA11. Vamos ver as movimentações desse Fiagro e tal. Fiagro de 2,2 bilhões, cota patrimonial R$ 102,57 e a sua cota mercado R$ 97,94. Esse Fiagro conta com aproximadamente 76 mil investidores. Destaques iniciais, ele fala aqui que durante o mês de junho realizaram o desembolso de uma importante operação de 80 milhões com a Bioenergia, Vale do Paracatu, BVAP, que atua no segmento de bioenergia. O investimento foi realizado em um CRA estruturado pela Quineia com vencimento em novembro de 2030 a uma taxa de aquisição de CDI mais 3,25% ao ano. Então aqui ele fala sobre a distribuição dos dividendos, né? Que seria aí de R$ 1,10. Ocorrerá esse pagamento no dia 14/7 de 2025. A gente vê aqui que esse fiago ele é bem diferente. É um fiago que tem tanto IPCA quanto o CDI, e a taxa média do fundo referente ao IPCA é IPCA mais 8,98% ao ano. Já a parte do CDI é CDI mais 4,23% ao ano. Aqui a gente vê que o Fiagro vai fazer 5 anos, né? Em bolsa, 18/10 de 2021 foi o início desse Fiagro, uma taxa de administração de 1,20% ao ano, na minha opinião, ok, e não tem taxa de performance, o que é muito bom. Patrimônio líquido total, 106,7%, tem uma pequena alavancagem. Resumo da carteira, ele comenta aqui que ao fim de junho, o KNCA apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 106,7% em ativos-alvo, com os CRAs, e 4,5% ali em instrumento de caixa, rendendo no caixa. A parcela investida em CRA atrelado ao IPCA corresponde a 39,2% do patrimônio total do fundo. Já o montante investido em CDI corresponde a 52,4%. Ele também tem um pouquinho em FDIC, 15,2% do patrimônio do fundo. Que a gente pode ver, né, os CRAs atrelados ao IPCA, ao CDI, um pouquinho de caixa aqui e tal. FDIC ele tem também tanto o IPCA quanto o CDI, né, que é a distribuição geográfica dos seus devedores e tal. Alocação por indexador, ele está ali quase 50/50, né? Tanto o CDI quanto para o IPCA. Alocação por setor, ele tem bastante bioenergia, 34,8%. A gente vê que os fiagros estão investindo bastante nesse tipo de ativo, tá? Bioenergia. Aqui as informações contábeis, a famosa DRE do fundo. Junho ele fez 23 milhões,6 e teve uma distribuição de 23 milhões,8, né? Pouca coisa aí. Resultado por cota de R$ 1,09, porém ele pagou R$ 1,10. Ah, Felipe, mas esse mês aí ele tá gerando menos do que paga. Sim, galera, ele gerou menos do que pagou. Porém, olha nos outros meses. Se a gente vê abril, ele teve um resultado por cota de R$ 1,46 e pagou R$ 1,20. Maio, a mesma coisa. R$ 1,21 e pagou R$ 1,18. Então, não é problema. Tanto que a reserva acumulada não distribuída é de R$ 1,31. Ele tem quase um rendimento aí. Na verdade, mais que um rendimento, né? Para distribuir aí guardadinho. E aqui ele fala que, para melhor orientação dos investidores, eles informam que os papéis atrelados à inflação refletem, né, aproximadamente as variações do indexador IPCA e tal. Foi com que isso fizeram esse bom resultado. Fala também da parte que ele se beneficia do CDI, com a alta da Selic, né? Ponto percentual para 15% ao ano, maior patamar desde 2006, né? Então, a gente vê a Selic bem alta. Já aqui nas principais movimentações, ele fala que em junho concluíram o desembolso de uma importante operação, aquela lá da bioenergia Vale do Paracatu, a BVAP, de 80 milhões. E ele explica um pouco mais sobre essa operação. A gente vê aqui 80 milhões, CDI mais 3,25% a sua taxa, tem garantias aqui. Sobre as compromissadas reversas, a gente vê aqui 11,2% do patrimônio líquido do fundo, patamar
considerado adequado pela equipe de gestão da Quineia. Fala das reservas de resultado, que ao final do período a reserva de resultado do fundo era de R$ 1,31, né? Muito boa essa reserva. Aqui a negociação e liquidez, a gente vê aqui que abriu a boca do jacaré, né? Nessa parte aqui, desde 2022, ele vem sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Agora aqui abriu oportunidade ao meu ver, tá? Lembrando que eu não estou recomendando compra nem venda de nenhum desses ativos aqui. A gente vê aqui também os rendimentos mensais, resultado gerado 1,9, dividendo 1,10, rentabilidade do fundo foi de 1,08%. Aqui já a cota diária, a gente vê se a gente compra esse Fiagro a R$ 98, equivale aí a um yield de IPCA mais 10,36% e um spread para o CDI de 7,51%. Muito bom, né? Por isso é importante a gente comprar todo ativo atrelado a papel com desconto. Tabela de sensibilidade, a gente vê aqui um dividend yield de 14,60, né? Muito bom. Isso se o IPCA estiver em 5,50%, né? A gente vê aqui a sua parcela referente também ao CDI, né? Ele mostra para a gente aqui e tal. Rendimento médio dessa cota, 14,60%. Tem uma rentabilidade aí pagando R$ 1,27. Carteira de ativos, a gente vê aqui bem diversificada, né? Maior posição do CRA é de 5,80%, né? Grupo Durle, 5,8%. Taxa de aquisição muito boa, CDI mais 2,85%, né? A gente vê aqui, são vários CRAs. O bom é que praticamente nenhum ele tem nome repetido, né? Ou seja, ele emprestou mais de uma vez dinheiro para o mesmo devedor, o que é muito bom. São 29 operações em CRAs, né? Ele tem um pouco ali em FDIC e tal. E aqui, falando do acompanhamento da carteira, eles ressaltam que a carteira do fundo permanece 100% adimplente. Aqui o vídeo, né? Tá, o investimento em bioenergia se destaca nos fiagros, como eu disse para vocês. Resumo dos ativos por segmento, aqui a gente já sabe, né? Devedor, estado, descrição, garantias e vencimento, aqui são todas as operações que ele tem, né? Todos os fiagros, todos os devedores, aliás, né? Aqui, então, ele mostra aqui por segmento e tal, celulose, Klabin, né? Muita gente tem ainda essa, essa ação na carteira, muito boa, diga-se de passagem, eu particularmente gosto bastante. Produção de insumos agrícolas, aqui a gente vê proteína animal também e tal, que a gente desce para não ficar muito extenso esse vídeo, né, galera? Distribuição de insumos e tal. E aqui os fundos agros da Quineia, né? A gente vê aqui o KNCA, tá quase um medium risk ali, né? Investidor geral, a gente vê aqui quando tem esse IG, investidor geral. Investidor qualificado é quando tem o IQ, então a gente vê aqui o Copa 11, maior risco, e o CADOL, né? Esse Fiagro aqui ele paga em dólar, tá? Para vocês que não sabem, eu posso fazer um vídeo sobre esse Fiagro. E basicamente é isso, galera. Os fundos da Quineia, como eu sempre digo nos meus vídeos, são bem tranquilos, bem fáceis de serem analisados, relatório super transparente, não tem nem o que falar, né? Fundo segue bem tranquilo, boas operações, boas reservas. Então, quem tem esse fundo, esse Fiagro, acredito eu que esteja dormindo tranquilo. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e fui.